Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Queria fazer uma pergunta para vocês. Você está pronto para partir? Queridos, nós começamos o ano passado essa série de estudos sobre esse assunto chamado morte, ao ver um grande número de pessoas que se dizem cristãs apavoradas. Em meio a uma pandemia, que também, na minha opinião, não deveria nos deixar surpresos, já que o nosso Senhor nos deixou de sobreaviso, que nos últimos tempos nós íamos ter terremotos, pestes, epidemias, o esfriamento do amor. Então eu creio que o Senhor já está nos deixando de sobreaviso aqui. E de certa maneira, o nosso Senhor, Ele disse também que quando começarem a suceder essas coisas, que coisas? Terremotos, pestes, epidemias, era para a gente exultar e levantar a cabeça, porque a nossa redenção se aproximava. A redenção aqui é a redenção do corpo. Felizmente, nosso corpo ele vai sendo a cada dia deteriorado pelo tempo. Agora, eu tenho visto, infelizmente, um contrário de tudo isso. Eu tenho visto medo, eu tenho visto pavor, angústia. Eu creio que nós que cremos precisamos aprender a olhar para o autor e consumador da nossa fé e descansar nele, sabendo que ele está no controle de todas as coisas. Se o cristão soubesse realmente o que o espera, o que nos espera ao sair desse mundo aqui, nós íamos nos desapegar de muita coisa. Então, essa série de estudos é uma tentativa de nos fazer a olhar para o alto, a termos uma nova cosmovisão do céu. E está nessa viva esperança, como Pedro vai dizer. Uma viva esperança. Vamos orar? Pai de infinita graça, infinita misericórdia, pela 8ª vez, Pai, estamos aqui tratando com a Tua igreja sobre esse assunto relacionado ao encontro com a Tua pessoa. Sabemos e cremos, Pai, que sem o Seu mover, ficaremos apenas na letra, e a letra mata. Por isso, fala conosco, por meio do Teu Santo Espírito, nos dando essa convicção de que partir e estar contigo é infinitamente melhor. Fala conosco, Pai, nessa manhã. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos o nosso texto base, Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu não sei se vocês estão com frio, se eu estou meio surdo. Vamos ler de novo? Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha a convicção de que o tempo da sua partida estava a cada dia mais próximo. Tamanha era essa certeza que, mesmo preso, ele vinha preparando os demais irmãos e Timóteo, seu filho na fé, para esse momento. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus
antes dos tempos eternos. Aleluia. Aquele que crê na obra de Cristo Jesus pode viver uma vida de total descanso e regozijo, mesmo sabendo que a qualquer momento pode partir deste mundo. Em verdade, o bebê que nasceu hoje, também hoje começou a morrer. Todos nascem para morrer. No mesmo momento em que entramos no mundo, também dele já começamos a sair. Isso pode ser duro, mas é a realidade. Realidade. O que Tiago 4,14 nos diz? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa palavra neblina, ela significa vapor, fôlego, suspiro. O que é a nossa vida? Tiago está dizendo aqui, a nossa vida, ela não passa de um sopro. Nós tivemos essa semana 2 velórios, um do nosso irmão Hebron, e ali nós vemos ali o fim de todos nós. Ali é o fim. Então o que nós somos? Nós somos uma neblina. O Márcio chegou ontem de viagem, ontem à noite, o Márcio Mizobuti, ele estava falando que eles pegaram uma neblina na estrada que tiveram a andar 40 km por hora. E a palavra de Deus está dizendo que a nossa vida ela não passa de uma neblina. Por isso que a Bíblia diz, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é dia de salvação, não amanhã. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é partir deste mundo sem ter passado por uma experiência pessoal de salvação em Cristo Jesus. Sobre isso comenta Russell Moore. A pior coisa que pode lhe acontecer não é o que você suportou com sua mãe ou com seu pai. A pior coisa que pode lhe acontecer não é se sua irmã, que não fala mais com você. A pior coisa que pode lhe acontecer não é o seu cônjuge o abandoná-lo, traí-lo ou até mesmo morrer. A pior coisa que pode lhe acontecer não é ver seu filho se rebelar contra você ou ainda precisar enterrar o próprio filho, por mais terrível que tudo isso seja. A pior coisa que pode lhe acontecer é morrer sob a condenação divina, suportando todo o peso da sentença da morte e do inferno. Meus irmãos, deixa eu ser um atalaia aqui nessa manhã e dizer para você novamente. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é partir deste mundo sem ter passado por uma experiência pessoal de salvação em Cristo Jesus. Se você sair desse mundo sem primeiro ter passado por uma experiência de regeneração, de novo nascimento, eu quero dizer para você que você está perdido eternamente, e eu também. Estou perdido eternamente se eu não passar por uma experiência real com a pessoa de Cristo Jesus. Não leve isso como uma coisa comum. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? E eu não sei a hora que eu vou sair desse mundo e também não tem a revelação de ninguém aqui. A hora que você vai sair desse mundo. Por isso nós precisamos ouvir a palavra, clamar a Deus por misericórdia, para que esse Deus, que é o Deus de toda a graça, esse Deus, que nós temos um trono de graça, que nós podemos nos achegar a Ele, para Ele operar uma obra nas nossas vidas, para que nós realmente tenhamos essa experiência real de regeneração, de novo nascimento. Por outro lado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo nos diz em Romanos 8:1. O que é regeneração? O que é novo nascimento? É estar em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Como que eu faço para estar em Cristo? Você não faz. É Deus quem faz. Ou melhor, é Deus quem fez, por meio da graça e da misericórdia dele. Há 2000 anos atrás, quando o filho dele foi colocado numa cruz, e ele foi levantado nessa cruz, ele foi levantado com um propósito: atrair nossa natureza de pecado, o nosso velho homem, no corpo santo dele. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é regeneração, isso é novo nascimento. Não pense que porque você vem todo domingo na igreja, porque você foi batizado nas águas, porque você tem um conhecimento bíblico, não fique achando que apenas isso vai garantir salvação para você. O que nos garante a salvação é Cristo habitando em nós. Só isso. Aquele que foi salvo por Cristo foi tornado filho amado de Abba, herdeiro de tudo. Não obstante a nossa salvação, devemos lembrar que nessa vida passaremos por mares tempestuosos e seremos jogados de um lado para o outro. Porém, como nos diz o apóstolo Paulo, os nossos olhos devem estar fixos, não aqui e nem nas circunstâncias, mas na glória que nos aguarda. Romanos 8,18 nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, as aflições desse tempo presente, por mais difíceis, por mais duras, por mais demoradas que sejam, jamais podem ser comparadas com a glória que está reservada aos filhos de Deus, aos que foram regenerados por Deus. Não existe. Não existe nada nesse mundo que pode ser comparado com isso. Preste atenção na expressão, não podem ser comparadas. Ela refere-se ao valor das coisas. Por exemplo, você tem um objeto que julga ser valioso, mas alguém coloca outro muito mais valioso ao lado do seu. Logo você percebe que, comparado ao outro, não tem valor nenhum. Eu posso pensar que o meu relógio tem muito valor, mas quando um Rolex de ouro é colocado ao lado do meu, vejo que este vale muito pouco. Verdade ou não? Eu tenho um apreçozinho aqui pelo meu G-Shock. Mas se eu tirar o meu G-Shock e colocar do lado do Rolex, eu vou ver que o valor dele é ilusório. Olha a comparação. Nossa vida neste mundo sempre nos parece ser de grande valor aos nossos olhos, mas quando uma nova vida, a vida de Cristo em nós, nos é apresentada pelo Evangelho, vemos aquela como de fato é, de pouco valor. E então passamos a nos desfazer daquilo que outrora julgávamos ter tanto valor. É dessa maneira que o cristão pode viver de maneira justa, sóbria e piedosa em um mundo que jaz do maligno. Presta atenção, deixa eu voltar aqui. Nossa vida neste mundo sempre nos parece ser de grande valor aos nossos olhos, mas quando uma nova vida, a vida de Cristo, nos é apresentada pelo Evangelho, todas as vezes que o Evangelho é pregado, é apresentado para você essa vida. Eu gostei de uma expressão, eu não lembro quem que disse isso. Ele disse: nós podemos trazer o jumento ao bebedouro, mas não podemos obrigar o jumento a beber água. Todas as vezes que o Evangelho é apresentado a você e a mim, nós temos aqui a oportunidade de clamar a Deus para que Ele venha operar essa vida em nós. Volto a dizer, não leve isso como uma coisa de só menos importância. Atente todas as vezes que você... O que é evangelho? Evangelho é a boa notícia que Cristo morreu e ressuscitou,
mas que também eu fui atraído no corpo dele, morri com ele e ressuscitei com ele em novidade de vida. Quem diz isso é a palavra. Eu não entendo isso, eu não sinto isso, eu não compreendo isso. Mas a palavra está dizendo, Senhor, opera para a tua glória na minha vida. Eu creio que o Senhor nos salvou com um propósito. Aquilo que Pedro vai dizer, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança. E essa viva esperança não está aqui, meus irmãos. Essa viva esperança está na eternidade. Não é aqui, é lá. Que nós vamos usufruir dessa viva esperança. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele usa uma expressão, ele fala, se você pegar todos os sofrimentos desse mundo, que você passou e vai passar, e colocar numa balança, e na outra balança você colocar as glórias que está por vir, ele fala, quando você olha para o sofrimento e você olha para a glória, por aquilo que o Senhor fez, eu fico pensando naquele texto quando Paulo diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Oh, meu Pai. A minha incredulidade muitas vezes atrapalha muito a minha vida nesse mundo. Então pare de olhar para os sofrimentos e olhe para aquilo que Cristo fez pela sua vida, pela minha vida, o que Ele pode fazer pela vida da sua família. Ah, mas o meu filho rebelou, a minha filha rebelou. Fica tranquilo que nós temos um Deus, nós temos uma palavra e nós temos uma vida de oração. Nós temos os irmãos para levar as cargas uns dos outros. A Bíblia diz que Ele faz o que? Infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, por nós e através de nós. A cristandade moderna anda acabrunhada por desconhecer e negligenciar essa tão grande verdade. Os cristãos de Tessalônica estavam vivendo dessa maneira. E Paulo, visando encorajá-los, procurou recordá-los assim, acerca dessa verdade. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 15. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederemos os que dormem. Há alguns que ensinam de maneira equivocada que esse dormir significa algo como um sono da alma, e que quando os cristãos morrem, entram num estado de inconsciência, e assim permanecem até a ressurreição final. Porém, não foi isso que Paulo ensinou quando disse que ao partir daqui esperava estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele não falou absolutamente nada sobre sono da alma. Antes, ao utilizar a expressão dormir, Paulo se referia ao nosso corpo físico e não à alma. Trata-se do estado intermediário, a condição dos crentes que já partiram e estão no paraíso, com o Senhor, aguardando a ressurreição dos seus corpos e a sua glorificação final. Lembra aquilo que Jesus disse para o malfeitor lá na cruz, ou ladrão? Quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, o que o Senhor disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu querido, quando você fecha o olho aqui, se você está em Cristo, você já está no paraíso, você já está na presença do Senhor. Depois vai ter novos céus e nova terra, mas isso aqui é a nossa esperança. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo continua dizendo assim, porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles.
entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, coisa boa. Nós demos uma palavra lá no velório do nosso irmão Elberon, e eu disse que ele estava em certa vantagem, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos, nós vamos ao encontro com ele nos ares. Não sabemos quando vai ser isso, como é que funciona isso. Eu já mudei a minha escatologia já, mas eu sei de uma coisa, o Senhor vai vir buscar os seus, Ele vai vir buscar a sua igreja. Você está preparado com a vida de Cristo habitando em você ou não? E 1 João, esse é o grande consolo e a esperança do cristão em face da morte e das demais dificuldades dessa vida. Essa é a minha esperança, meu irmão. Qual que é a sua esperança? A minha esperança é essa. Novos céus, nova terra, o corpo transformado, o encontro com meu Senhor nos ares. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, o apóstolo do amor nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu tinha dado uma parada no texto aqui, para dizer para você o seguinte: não fique perturbado. Se o mundo considera você um tolo, um fanático, eles fizeram a mesma coisa com Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, haverão de ser perseguidos. O tratamento que o Senhor teve, nós vamos ter com o mundo também. Mas aí ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que declaração maravilhosa! Não sabemos e nem entendemos muito sobre esse assunto, porém sabemos que seremos semelhantes a Ele. Semelhantes ao nosso Senhor, vamos ter um corpo glorificado. Aqui ainda nós vemos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Note que nessas passagens a ênfase é sempre a glorificação do corpo, o nosso corpo físico. Algumas pessoas creem que após saírem deste mundo, serão almas desencarnadas, vagando pelos ares, em uma condição espiritual vaga, nebulosa e indefinida. Isso, porém, é contrário ao ensino das Escrituras. Teremos um corpo glorificado na terra glorificada, um corpo perfeito, sem mancha, sem fraqueza, livre de toda espécie de vírus e doenças. Aleluia! A palavra nos ensina que há duas maneiras pelas quais os cristãos entrarão nesse estado em que o corpo terá sido glorificado. Os que já tiverem morrido serão glorificados por meio da ressurreição, e os que ainda estiverem vivos, quando o Senhor voltar à terra, serão transformados no abrir e fechar de olhos. Os cristãos experimentarão uma ou outra. De fato, não importa qual será o método, ou o que realmente importa é que a glorificação dos crentes é uma certeza. É certo e seguro que isso irá acontecer com todos os que foram feitos filhos de Deus mediante a fé no Evangelho. Seremos semelhantes, seremos levados ao terceiro estágio da nossa salvação, a redenção do nosso corpo. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo no meu espírito quando eu ouvi o Evangelho, clamei a Deus por misericórdia, o Espírito Santo me trouxe a revelação que eu morri e ressuscitei em Cristo,
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele vem habitar em mim. Eu estou sendo salvo do poder do pecado que tenazmente me rodeia, me assedia diariamente. Eu estou sendo, pela palavra de Deus, pela graça de Deus, trabalhado diariamente na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade. Mas eu serei salvo um dia da presença do pecado. Porque eu ainda habito num corpo de pecado. Um corpo que é doído, é complicado. Mas essa terceira redenção aqui é a redenção do meu corpo, onde eu vou receber um novo corpo. Já estávamos falando lá do nosso irmão, que aqui ele estava de cadeira de roda, mas onde ele está, ele não estava mais precisando de cadeira de roda. Isso é a esperança que nós temos. Paulo diz que se a nossa esperança em Deus se limita apenas a essa vida, nós somos dos mais infelizes, os mais miseráveis e os mais desgraçados de todos os homens. Se você está querendo Deus só para aqui agora para resolver seus problemas, você é um infeliz. Eu sou um infeliz. Haverá também uma nova terra glorificada, na qual viveremos com esse novo corpo, como testifica o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. E eu estou esperando. Você está esperando? Essa nova Jerusalém que vai descer do céu, como uma esposa adornada para o seu esposo? Toda a criação será definitivamente liberta da corrupção. Tudo de ruim que conhecemos agora e todo mal presente na criação será extirpado. Tudo. A Bíblia diz que a criação ela geme. E nós também gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. A redenção, a própria criação aguarda isso. Ela fica, como disse o John MacArthur, ela fica esticando o pescoço. É você estar num show, um artista que você gosta muito e você está bem atrás e de repente você começa a esticar para tentar enxergar. A criação assim, ela está como nós também estamos aguardando. Agora, se a nossa alegria está limitada a esse mundo aqui, meus irmãos, a esperança do cristão está lá. E o que Pedro vai dizer aqui no capítulo 3, versículo de 10 a 13? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia! Eu aguardo esse novo céu, essa nova terra. Quando nós olhamos para o cenário político do mundo, o cenário mundial, você vê só tragédia, só corrupção. Mas nós vamos, esse novo céu, essa nova terra, não vai habitar nada de injustiça. Porque é o Senhor que vai estar no controle disso. Poucas coisas são tão tristes na história da igreja cristã como perder a convicção dessa verdade suprema de um futuro de glória, sobretudo nos últimos anos. Infelizmente, ficamos tão preocupados com o estado das coisas aqui neste mundo que nos esquecemos da glória do porvir. Onde está o nosso problema? Os olhos aqui e agora. Os olhos nesse mundo. A conformação com esse mundo. E aí nós perdemos isso de vista. O que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 2:9? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diferente dos demais homens, o cristão, e somente o cristão, tem essa bendita esperança. Só ele. A esperança do não cristão está nesse mundo. Está num governo, está numa vacina, está numa série de coisas. Agora do cristão não. É nessa bendita esperança. É estar na presença do seu Senhor, juntamente com Ele. O cristão é alguém que espera um novo céu e uma nova terra. Todos os crentes estarão nessa nova e gloriosa criação. E pensando em todas essas coisas e nas glórias que nos estão prometidas, é necessário que façamos algumas perguntas a fim de nos autoavaliarmos. Estou efetivamente vivendo na esperança de que algo glorioso irá acontecer em breve e que todos os problemas serão banidos e tudo será perfeito para sempre? O escritor aos Hebreus, eu queria ler esse texto, Hebreus capítulo 11, versículo 10, ele não está no boletim. Ele diz que o segredo de Hebreus 11, 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão, ele enfrentava os reveses deste mundo, mas ele estava olhando para frente. Olhando para onde? Para essa cidade. Aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e o edificador. Observe também Moisés e tudo que ele teve que suportar. Qual era o segredo dele? Simplesmente os seus olhos estavam postos na recompensa que viria. Hebreus 11, 24 a 26 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele estava olhando para onde? Para onde que nós estamos olhando? Ainda estaria eu apegado a algo a acontecer nesta vida e neste mundo para a minha felicidade? Tem gente que vive uma utopia. Não, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E fica esperando aqui, sabe, no sentido de que não vou ter mais problema, não vou passar por tribulação, não vou passar por aflição, as coisas vão melhorar. Olha, Jesus disse que no mundo nós íamos ter o quê? Tribulações e aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, estaria eu ainda apegado a algo que vai acontecer nesse mundo para minha felicidade? Será que tem algo nesse mundo que vai me trazer uma real felicidade? Não estou falando de felicidade transitória, não estou falando de felicidade passageira, eu estou falando de felicidade eterna. Porque essa felicidade nós só vamos encontrar numa pessoa, Jesus Cristo, meus irmãos. Somente nele. Caso estejamos apegados a esse tipo de expectativa, isso significa, de acordo com a Bíblia, que temos uma mentalidade mundana, uma mente carnal, e essa não consegue se alegrar com as coisas do alto. Aonde que está a nossa pátria? Paulo vai dizer, a nossa pátria está nos céus. É necessário que nos examinemos a nós mesmos. Será que de fato estamos aguardando ansiosamente o nosso encontro com o Senhor? Será que estamos, meus irmãos? A expressão maranata, será que sumiu do nosso vocabulário? Será que estamos realmente aguardando o Senhor? A verdadeira esperança do verdadeiro cristão é
novos céus e nova terra, e a glória que nos aguarda com Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Eu queria ler Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21, quando Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Porque eu estou certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Para onde nós estamos olhando, meus irmãos? Que o Senhor, por meio da graça, da misericórdia dele, da operação dele, ele volva os nossos olhos para a pessoa e obra de Cristo Jesus, olhando firmemente, fixamente, para o autor e consumador da nossa fé. Eu sei que os problemas, as dificuldades estão aí para nos tirar os olhos disso, mas nós precisamos olhar e depender desse Deus. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, de sermos confrontados, Pai, com a tua palavra. E a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, é que se alguma pessoa aqui presente, via internet, ainda não tem essa certeza, Pai, essa convicção dessa viva esperança, que o teu Santo Espírito, Pai, opere nessa vida, nesse coração, trazendo a revelação, Pai, de que em Cristo Jesus nós somos por ti transformados e tornados nova criatura. Dá-nos, Pai, revelação que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Faz isso, Pai. É o que nós te clamamos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém.